Taxistas ainda se preocupam em encontrar com a jovem que faz corridas na capital paraense e pede que as viagens sejam cobradas à família. Embora seja uma lenda do século passado, a moça do táxi continua permeando o imaginário da população de Belém do Pará, em especial dos taxistas da capital paraense, onde muitos prestam atenção às passageiras que pegam nas proximidades do cemitério. Isso porque os motoristas não querem dar carona a Josefina Conte, jovem que nasceu em 19 de abril de 1915 e morreu pouco tempo depois, aos 16 anos. A morte, porém, não a impedia de andar pela cidade, inclusive de pedir um táxi. Segundo conta a crença popular, a moça pede um táxi e pede que a corrida seja cobrada pelo motorista ao pai dela. No entanto, ao chegar na casa da jovem, descobre com a família que ela já havia morrido. O que a menina faz antes de pegar o táxi e o próprio caminho do automóvel pode mudar, mas a história é sempre a mesma, com uma lenda que intriga taxistas e moradores da cidade em geral, que continuam alimentando a história. Origem da lenda. Foi somente em 1972 que a popular lenda finalmente ganhou sua versão contada em livro, pela obra de Valci Monteiro, Viagens e Assombrações de Belém, onde ele descreve a origem da história. Tudo teria começado em 1936, 5 anos depois da morte da adolescente. O livro conta que um taxista teria buscado a jovem em frente ao cemitério de Belém e a levado até a Basílica, onde ela rezou e finalizou a corrida novamente no cemitério. A moça pediu então a ele que cobrasse a viagem à família, o que fez com que o motorista fosse até a casa dela e falasse sobre o ocorrido aos parentes da passageira misteriosa. Ele chegou a pensar, inclusive, que havia transportado uma das irmãs dela. E isso foi até ele observar um retrato na residência, reconhecendo Josefina, e ouvir da família que a jovem havia falecido 5 anos antes, de tuberculose, que o taxista entendeu o que havia acontecido. Tratava-se de um fantasma. Outros enigmas. Quando Josefina morreu, o pai dela decidiu enviar uma foto para a Itália, para passar pelo processo de ser incrustada no mármore de sua lápide. Quando voltou, já no mármore pronto, a menina contava com um broche de um carro na blusa. O mais curioso é que esse detalhe não estava na imagem original da moça, enviada à Europa para ser eternizada em seu túmulo, que se tornaria parte da lenda da capital paraense. Essa minúcia sobre a lenda se tornou ainda mais importante quando escutada pela fotógrafa paraense Valda Marques, que a usou para criar a fotonovela Josefina, a moça do táxi, em 2016, que contava a história em um novo modelo. Então a lenda toda da moça do táxi é contada através da fotografia, e esse foi a minha base para criar a fotonovela, contou Marques ao portal DOL. Com história tão rica, Josefina também se tornou protagonista de uma curta-metragem, Josefina, da cineasta paraense Ziene Castro, transforma a lenda em uma narrativa mais romântica ao dar à jovem um amor taxista. Uma outra versão dessa lenda diz que certa vez um taxista chamado Arnaldo encerrava o seu expediente após um longo e cansativo dia. Depois de deixar o seu último cliente no local desejado, ele se encaminhava para sua casa, louco para chegar logo e descansar para mais um dia de trabalho. Porém, durante o caminho, ele avistou na primeira esquina uma mulher muito formosa, esbelta e que precisava de uma carona. Logo à primeira vista, Arnaldo se animou com a oportunidade, já que havia um tempo que ele tinha se separado de sua mulher. Ele parou o carro ao lado da moça e perguntou: "Aonde a senhorita gostaria de ir?"
O senhor poderia me levar para passear pela cidade? Indagou a mulher de forma tão doce. A senhorita não tem medo de ficar passeando por aí durante a madrugada? Perguntou Arnaldo, inconformado com a resposta da misteriosa mulher. Leve-me nos lugares mais bonitos da cidade, que o senhor será recompensado. Arnaldo aceitou a proposta e pediu para a mulher entrar no carro. Curiosamente, ela pediu que o taxista abrisse a porta para ela, pois ela não podia encostar na maçaneta. Esse fato deixou Arnaldo muito confuso, mas preferiu prosseguir com a viagem. O taxista serviu como o guia turístico durante aquela noite. Levou a moça aos lugares mais interessantes da capital paulista, desde museus históricos como o MASP, até aos locais famosos como o Parque do Ibirapuera. Em todos os lugares em que parava, a misteriosa mulher descia do carro novamente com a ajuda de Arnaldo para abrir a porta e deslumbrava aquele momento, como uma criança que vê algo pela primeira vez. Rodopiava e dava risada, impressionada com as maravilhas que Arnaldo apresentava para ela durante o passeio. Arnaldo estava tão encantado com a beleza da moça que nem o sono foi capaz de prejudicá-lo durante o caminho. Ao longo do percurso, a bela mulher revelou a Arnaldo que aquele dia era o seu aniversário e ela costumava passear pela cidade durante a madrugada para comemorar a data festiva todos os anos. Ao mesmo tempo, quando avistaram um belíssimo lago, a senhorita se lamentou em não poder banhar suas mãos. O taxista indagava o motivo, mas ela respondia que ele não seria capaz de entender. Arnaldo novamente se confundia com as particularidades esquisitas da cliente. Muitas horas se passavam. O dia quase já amanhecia, quando a mulher questionou ao taxista que a deixasse no local onde ela estava inicialmente. Arnaldo se animava com a quantidade que receberia dela após tantas ruas percorridas. Ele estacionou o carro. Ela agradeceu a viagem e foi saindo. O taxista lembrou do pagamento. Ela solicitou que ele passasse em sua casa no dia seguinte, pois no momento ela não tinha dinheiro algum. Irritado, Arnaldo tentou compreender a situação da moça e aceitou novamente mais uma proposta da misteriosa e bela senhorita. Ela ditou a ele o endereço de sua casa, Rua das Rosas, 1366, e depois foi embora. Num piscar de olhos, a mulher havia sumido, mas Arnaldo preferiu deixar isso de lado e ir descansar. Infelizmente, o pobre taxista não tinha percebido que estava em frente a um cemitério da cidade. No outro dia, Arnaldo foi até o endereço que a mulher tinha passado para ele. Quando tocou a campainha, foi recebido por uma senhora. Contou o que havia acontecido, mas a senhora negou que alguém da família tivesse andado de táxi no dia anterior. Foi convidado para entrar, onde avistou um retrato da jovem que havia passado a madrugada com ele. Confirmou à senhora que era aquela mulher do retrato. A senhora começou a chorar e Arnaldo não entendeu o porquê daquilo. Mas calma, a senhora revelou ao taxista que o retrato era da sua filha, que há 3 anos atrás havia morrido de acidente de carro no dia do seu aniversário. Bom, pessoal, vocês conheciam alguma dessas versões da história da mulher do táxi? E se vocês souberem também mais alguma versão, deixa aí nos comentários. Nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.